O governo do estado tem um programa chamado Minha Casa Minha Vida. É um programa federal, né? Minha Casa Minha Vida. Acho que todo brasileiro acho que deve conhecer esse programa, né? E eu gostaria de falar agora, nesse exato momento, sobre um novo programa criado não pelo governo do estado, nem pelo governo federal, criado pela instituição evangélica, criado pelo mundo gospel, criado, infelizmente, por pessoas que se dizem crente, né? Que é o programa Minha Igreja Minha Vida, Meu Pastor Minha Vida, Minha Instituição Minha Vida. E este programa tem colocado a instituição acima de Deus. São pessoas que têm colocado seu pastor acima de Deus, embora sem perceber. Embora seja uma atitude sem notar. Porque as pessoas defendem os seus líderes religiosos com unhas e dentes. Às vezes nem percebe que está defendendo um lobo devorador. Pessoas que brigam porque diz que a sua igreja é a certa. A sua igreja é a certa. As demais igrejas são erradas. Com isso, começa a se degladiar os irmãos que eram para ter um só coração, uma só fé, porque o Deus é o mesmo Deus, né? O Criador é um só, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há, é um só. Porém, as denominações, religiões são várias. Igrejas evangélicas, né? Trazendo aqui para o conteúdo igreja evangélica. São centenas, eu não sei se posso dizer milhares, mas centenas de denominações de igreja. E cada um defende a sua com toda a sua força, com toda a garra, com unhas e dentes. Defenda o seu pastor. Ou seja, defenda o seu ídolo, o seu bezerro de ouro. Muitas vezes sem perceber. Volto a dizer. E não é de se estranhar. Não é de se estranhar. Porque está escrito que seria assim. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, que quer dizer cobiça, conforme as suas próprias cobiças. E, versículo 4, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Voltando-se para as fábulas. Amontoarão doutores para si. Preferirão os doutores da lei, os mestres, aqueles mesmos que perseguiram Jesus e os seus discípulos, os grandes líderes religiosos. Meu pastor, minha vida. E eles têm pregado muitas vezes um evangelho superficial. Tem feito, na verdade, um grande estrago num evangelho que é para ser o evangelho verdadeiro. Não tem pregado a verdade. Doutores da lei que as pessoas, por causa das suas próprias cobiças, têm colocado sobre
suas lideranças e tem se desviado da verdade. E as pessoas têm se voltado para as fábulas, porque é preferível um evangelho do você vai ter da prosperidade, do Deus vai dar, Deus vai fazer. O evangelho em que se procura e se busca com todas as forças as bênçãos, materialmente falando. Mas o abençoador, o dono da bênção, não estão querendo. Querer amontoar tesouro nessa terra, querer enriquecer-se, um evangelho totalmente nefasto, contrário ao que Jesus pregou, contrário ao que Jesus ensinou. Não tem foco no reino dos céus. O coração está mais nessa terra do que antes de conhecer o evangelho. Interessante. Ao invés de ser mudado para melhor, focar no reino dos céus, o coração não é mais para estar nessas coisas dessa terra. Basta o necessário, que por meio de trabalho você vai conseguir manter sua família, se manter. Agora, o coração está cada vez mais nessa terra, em bens financeiros, enriquecer-se. Por isso procurarão e têm procurado, sim, esse evangelho deturpado, onde os lobos não têm encontrado dificuldades. Ao contrário, cada dia mais se facilita o caminho para esses lobos devoradores. Vocês que idolatram, que adoram esses falsos mestres, é quem dá vazão para tudo isso que está acontecendo. Lembrando aqui que nós, muitas vezes, não percebemos quando estamos fazendo isso. Não estou aqui culpando, acusando ninguém. Eu quero que esse vídeo aqui seja um alerta para você analisar se não está fazendo isso. Porque eu já fiz isso. E quem falasse do meu líder antigamente, quando eu não conhecia, eu era capaz de brigar, defendê-lo. Ele nem sabe que eu existo, nem me conhece. Mas, ai de quem falasse. E aí eu pergunto, hoje, eu tenho visto que bobagem que eu fazia também. Entende, pessoal? Que não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Lá em João, capítulo 14, versículo 21, o próprio Senhor Jesus fala assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que ama a Jesus guarda os mandamentos dele. E o próprio Deus também amará essa pessoa. O Senhor Jesus está dizendo, eu também amarei aquele que guardar os meus mandamentos. E o propósito pelo qual o Senhor Jesus veio foi para nos salvar, nos levar para junto dele. Ele disse que aonde eu estou, eu quero que eles também estejam comigo, Pai. A última oração que Jesus fez ao Pai. Eu quero que eles também estejam comigo. A glória que me deste, eu quero também dar a eles também. Se os nossos olhos estão aqui, focados aqui nas coisas materiais ou nas coisas desta terra, somos miseráveis. Devemos voltar para o Evangelho, a palavra de Deus, procurar entender que a única pessoa que nós devemos olhar, que não vai nos decepcionar, que é perfeito,
que é exemplo em tudo para nós, é o Senhor Jesus. Porque se você idolatrar homem, líderes, falsos mestres, será decepcionado. Será decepcionado. Quantos não já foram decepcionados? Quantos não têm sido decepcionados a cada dia com a podridão que tem acontecido? Com as denúncias, com as coisas terríveis que têm acontecido, com os escândalos. Jesus falou que é necessário que isso aconteça, mas ai daquele porque vier o escândalo. Porém, os olhos da Igreja de Cristo devem estar nele, no reino dos céus. Deve estar em Jesus. Amém, pessoal? Pense nisso. Não faça para si bezerros de ouro. Idolatria